Olá a todos, bem-vindos a mais esta videoaula. Nesta unidade nós discutiremos o período de transição entre a antropologia baseada no determinismo biológico para uma antropologia que tem como foco de análise a cultura. Estamos novamente aqui com o professor Vanderlei de Souza. Gostaria de novamente agradecer a sua presença e gostaria que você falasse um pouco sobre esse processo de surgimento da antropologia cultural. Olá, Tiago. A antropologia cultural é mais conhecida como um campo que se construiu a partir do início do século XX, principalmente com a obra do antropólogo Franz Boas, que é um antropólogo alemão radicado nos Estados Unidos, que teve toda a trajetória nos Estados Unidos, e que a ele se remete a uma certa origem da antropologia cultural. Os primeiros estudos sobre antropologia cultural, pensar o próprio conceito de cultura. Como nós já discutimos na aula anterior, a ideia da antropologia biológica predominou ao longo do século XX, do século XIX e início do século XX como o campo mais proeminente da antropologia. O Boas tinha uma concepção e começou a construir isso a partir do início do século XX com as suas pesquisas com populações indígenas nos Estados Unidos. E entender como, por exemplo, que comportamento social, comportamento moral ou político das pessoas não está ligado a comportamento ou a características biológicas, e sim a características sociais. E aí, na construção do seu conceito de cultura, havia a ideia de que era preciso entender a lógica das relações estabelecidas dentro de um espaço determinado, envolvendo indivíduos, e que você só poderia compreender a lógica das relações estabelecidas, dos comportamentos, à luz dessas relações sociais ou da cultura, do imaginário, do imaginário intelectual, inclusive, produzido naquele grupo, naquela população. E aí você passa a definir a ideia de cultura como um elemento central nas explicações, tanto do campo da antropologia, que começa a ganhar força nesse momento e contestar a antropologia biológica ou antropologia física da época, inclusive entrar no campo das ciências humanas, da filosofia, da sociologia, do campo da história, e se transforma num conceito, um conceito de cultura, quase como que um conceito-chave ou conceito central para qualquer tipo de estudo envolvendo populações humanas, envolvendo a sociedade. Você vê que a partir dos anos 30, por exemplo, com a grande crítica que o mundo todo passa a construir em relação às atrocidades que o nazismo começa a produzir na Europa por conta do nazismo, ou mesmo por conta das atrocidades cometidas pela eugenia norte-americana ou do norte da Europa como um todo, ou mesmo na América Latina, cujo mote principal era a ideia de regenerar as populações a partir da ciência, e que isso tinha como consequência gravíssima a exclusão de populações e também o racismo. Então a antropologia cultural passa a ocupar nesse cenário um espaço central. Você vê que a própria Unesco, que é um organismo ligado à ONU, que foi criado em 1948, depois do desfecho da Segunda Guerra Mundial, a Unesco tinha como papel financiar pesquisas na área de antropologia e de sociologia que respaldasse o conceito de cultura, justamente para mostrar como a diversidade humana, a diversidade cultural, social, a diversidade racial, étnica, que produziria a riqueza do que é ser humano. E o caso do Brasil, por exemplo, foi tomado como um claro exemplo de como que a diversidade, seja cultural, seja étnica, era um elemento importante na construção das populações, porque o Brasil era visto como um país de ampla diversidade cultural e étnica. Então a antropologia passa a ocupar um espaço, e ainda hoje a gente tem a antropologia cultural, a ideia de cultura como elemento-chave nas nossas produções sociológicas, antropológicas ou históricas. Talvez o principal exemplo dessa discussão da Unesco seja o Lévi-Strauss, que faz um importante trabalho no Brasil. Mas a inserção dessa discussão de antropologia cultural no país se deu bastante a partir da obra do Gilberto Freire, que tem como talvez a sua principal obra, talvez uma das principais obras sobre o Brasil, é o livro Casagrande e Senzala, Sem dúvida, a obra do Gilberto Freire é seminal nesse sentido. Se o Boas foi um autor importantíssimo para a antropologia cultural no mundo todo, o Gilberto Freire talvez foi uma figura que a gente pudesse comparar ao Boas, um Boas brasileiro, que teve uma obra fundamental, uma obra que eu considero talvez uma das maiores obras do pensamento brasileiro, e que foi essencial para a construção da ideia de cultura, ou para a negação
do conceito de raça como elemento importante para explicar comportamento humano ou características sociais. Embora o próprio Gilberto Freire não esteja totalmente desvinculado da antropologia física e do próprio conceito de raça biológico, criado no início do final do século XIX e início do século XX, ele começa a avançar e começa a olhar para outras características sociais e culturais para explicar a população brasileira. E Casagrande Senzala, portanto, é o maior exemplo, né, de como o conceito de cultura começa a se estabelecer e criar, né, um conjunto de ideias bastante interessante para explicar o Brasil. E a pesquisa do Gilberto Freire basicamente se dá em explorar o cotidiano da população brasileira, seja das populações mestiças, para entender um pouco da contribuição da cultura africana para a formação da sociedade brasileira, ou mesmo para a compreensão da cultura indígena, né? Sem desmerecer um ou outro aspecto da produção cultural, seja de imigrantes europeus, né, nos casos dos portugueses, que é um aspecto importante na análise do Gilberto Freire, compreender como que os portugueses contribuíram para a formação brasileira, mas ele analisa isso ao lado das contribuições das populações indígenas, da cultura e do cotidiano indígena, assim como do cotidiano da população africana que veio para o Brasil ao longo do século XVI, XVII e XVIII, ou mesmo ao longo do século XIX, né? Para finalizar, a gente poderia conversar um pouco sobre a questão de como essas teorias científicas têm sido renovadas na contemporaneidade, principalmente a partir das discussões da genética, né? A decodificação do genoma na década de 90 foi essencial e simbolizou ou propiciou uma retomada de algumas dessas questões, né? Sem dúvida. A genética, embora a gente tenha dito que no pós-Segunda Guerra o conceito de cultura passa a ocupar um espaço amplo, maior, né? A genética continua ainda lidando com elementos que remetem ao século XIX para poder explicar determinadas características de doenças, por exemplo, né? Por exemplo, o caso da anemia falciforme, que é uma doença que se caracteriza, a princípio, por estar ligada a populações africanas, né? Mas você tem outras doenças que também começam a ser pesquisadas e que de acordo com a genética, seriam atribuídas à origem racial dos indivíduos, o que a gente retoma de novo um certo determinismo biológico, ou mesmo pensar em comportamento. O caso do deputado que disse que a ciência avançaria até o momento que nós poderíamos identificar criminosos na barriga da mãe e aí abortá-los. Exatamente. Né? Isso aconteceu recentemente, né? Há 3 semanas atrás, esse deputado é presidente, relator do projeto de maioridade penal. A redução da maioridade penal. E essa explicação dele me parece uma explicação do antropólogo do século XIX, a ideia de que a ciência um dia poderá retroceder ao útero materno para identificar se aquele indivíduo tem ou não características que ligariam à criminalidade, inclusive, ele não fala isso, mas isso está colocado, a homossexualidade ou a outras formas, outras características de comportamento social que a antropologia biológica ou a genética poderiam dar explicações. Sendo que ao longo do século XX a ciência caminhou exatamente na direção oposta, de demonstrar como o comportamento é uma construção social, não uma construção genética, né? Exatamente. Gostaria de agradecer a sua presença aqui, foi extremamente proveitosa, espero que também tenha sido muito proveitosa para os estudantes. Obrigado, eu que agradeço. Então, agradeço a todos que assistiram essas videoaulas. Novamente, digo que vocês devem participar do fórum. Qualquer dúvida que vocês tiverem, procurem os tutores ou a mim, que nós tentaremos esclarecer. Muito obrigado e bons estudos.